Olá, pessoal! Meu nome é Cida Greco, sou professora de língua portuguesa e hoje nós teremos uma aula de produção textual. Os objetivos da aula de hoje são desenvolver técnicas de leitura de resumos, selecionar as principais informações de um texto, sintetizar informações sem modificá-las, fazer paráfrases e elaborar um resumo seguindo uma proposta. Você já fez um resumo? Você sabe como fazer um resumo? Você tem técnicas específicas para desenvolver um resumo? Veja, o resumo é um texto muito solicitado em vestibulares. E não só em vestibulares. Durante a sua vida acadêmica, durante a sua vida profissional, você pode ser exigido várias vezes desse tipo de texto. Você pode ser exigido que saiba fazer bem um resumo. Então, você pode resumir tanto um livro quanto resumir um texto um pouco menor, um conto, uma crônica, um texto literário, enfim. Você pode ser solicitado a resumir vários tipos de texto. Mas quais são as técnicas? Como é que a gente desenvolve essas habilidades? Primeiro vamos ver o que é um resumo. Resumir um texto significa reduzi-lo a uma fração menor que o original, sem alterar as informações principais, sem fazer cópias de partes do texto e mantendo o mesmo encadeamento de ideias. Isso é muito importante. Você não pode copiar partes do texto. Ai, professora, mas nem se eu colocar entre aspas. Não, um bom resumo não tem cópias. Então, você não pode copiar partes do texto. Você pode resumi-lo com outras palavras e a gente vai ver como fazer isso hoje. Você tem que fazer uma leitura que te traga a compreensão do texto sem que você altere as informações principais. Se você escreve no teu resumo algo que não está no texto original, significa que você não fez uma boa leitura do texto original. Então aí o resumo ele fica equivocado, ele fica completamente fora daquilo que está no texto original. Um resumo deve ser fiel ao texto original. Para resumir um texto, é importante você desenvolver a habilidade de fazer paráfrases. E é isso que a gente vai ver hoje, né? O que é uma paráfrase? A paráfrase nada mais é do que a substituição das palavras, procurando manter o sentido do texto parafraseado. Então, eu pego um texto que eu vou resumir, leio esse texto, interpreto esse texto e faço uma paráfrase dele. Eu digo o que ele diz, exatamente o que ele diz, sem copiar e com as minhas próprias palavras, né? Ou seja, é dizer com as suas palavras o que o texto a ser resumido diz. Você vai dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Você tem que ser fiel ao texto original, né? Ao texto que você vai resumir. E você não pode fazer cópias. Então, usar outras palavras, usar sinônimos, usar palavras que dão o mesmo sentido é bastante importante no resumo. Uma boa paráfrase, ela começa na leitura. Então, ao ler, é importante compreender as ideias envolvidas no texto. Antes de começar a paráfrase, leia quantas vezes forem necessárias para a compreensão. Veja, se você não compreende o texto, como é que você vai resumi-lo? Certo? Então, você tem que fazer vários tipos de leituras diferentes. Saber o significado das palavras é extremamente importante para que você resuma o texto adequadamente. Se você vai substituir uma palavra por um sinônimo, se você não souber o significado daquela palavra, se você apenas deduzir, você corre o erro de errar, você corre o erro de dizer uma coisa que o texto não disse.
Então é importante você prestar atenção na pontuação do texto, nos sentidos que estão no texto, nas inversões sintáticas do texto, para que você possa resumi-lo corretamente. Além do vocabulário, você tem que ter um bom vocabulário, você tem que saber os sinônimos e os significados das palavras para resumi-lo bem. Paráfrase. Para você continuar fazendo, né, essa leitura, essa primeira leitura é uma leitura de reconhecimento geral. Ela é uma leitura em que você bate o olho e você já descobre que tipo de texto que é, a qual gênero pertence esse texto. Então, essa primeira leitura, uma leitura global, uma leitura geral, ela é uma leitura de reconhecimento. A partir daí, você marca as palavras que você não sabe o significado, procura no dicionário, vai interpretando o texto. Aí já uma segunda leitura, você vai selecionar aquilo que você acha importante ou não no texto. Vamos fazer um quiz. Eu vou deixar uns minutinhos aí para você fazer esse quiz, tá? Sobre o resumo. Um resumo é a redução do texto original. Complete a frase com as alternativas. Complete a frase com as alternativas ali, tá? Alguns minutinhos eu já volto. E aí, pessoal, conseguiu responder? Vamos ver qual é a resposta correta. Um resumo é a redução do texto original por meio de cópias das partes do texto. O que eu disse anteriormente? Não pode ter cópia. Então, não é a letra A. A redução do texto original através de exposição das próprias ideias, eu vou colocar as minhas ideias, ou é através do questionamento das ideias do texto? Eu vou questionar o texto original. Será que eu posso fazer isso? Eu posso colocar a minha opinião num resumo? Não, não posso. Eu não posso questionar as ideias do texto principal, nem colocar minha opinião. Então, a resposta correta é a letra D. É por meio de paráfrases, mantendo as informações e sem colocar a sua opinião, certo? Vamos fazer uma leitura deste texto. Veja, o texto está em tela e você não consegue ler o texto, porque o texto está pequenininho, a imagem bem pequenininha, foi retirada de um site e aí você vê esse texto, você vê essa imagem e você reconhece esse texto. A primeira coisa, para uma primeira leitura do texto, identifique que tipo de texto é e onde ele circula. Segunda coisa, imagine para qual público se destina o texto. A terceira coisa, pelo título você poderá ter alguma noção sobre o assunto do texto? Bom, então eu quero que você faça aí no seu caderno, no seu computador, a resposta sobre esse texto aqui, mesmo sem ler o texto. Apenas vendo a imagem de longe, eu vou deixar na tela, vou deixar aí uns 5 minutinhos para você responder todas essas questões, tá? E depois a gente volta para comentar elas.
Então, pessoal, vamos comentar as primeiras 3 questões a respeito dessa primeira leitura do texto. Quando você olha para esse texto, que tipo de texto que é e onde ele circula? Bom, você olha, você vê que é uma notícia, porque o título é maior, tem uma linha fina, né? Tem um subtítulo, depois vem uma imagem, alguns parágrafos. Então, que tipo de texto é? Notícia. Onde ele circula? Nos veículos, né, de comunicação, de jornais, revistas, você tem notícias em sites, em jornal impresso. Pelo formato aqui, você vê que é num site de notícias. Qual é o público a que se destina o texto? Bom, geralmente as notícias elas são para o público em geral. Não é destinado apenas ao público infantil ou ao público adolescente, é uma notícia geral. Você consegue ler o título, né? Pelo título, você poderá ter alguma noção sobre o assunto do texto. Idosa, de 87 anos, costura máscaras em casa e doa para vizinhos no Maranhão. Você tem uma noção, alguma informação você já tem aí nesse texto. Mas não para por aí a primeira leitura. A gente ainda continua e eu vou dar mais uns minutinhos para você responder as próximas questões a respeito desse texto. A quarta questão, a fotografia está associada ao assunto do texto suposto por você? Aquilo que você respondeu na questão 3, né? Se você pensar qual é a relação que existe entre a imagem e o restante do texto. Veja, aqui na imagem você visualiza uma senhora, ao lado dela uma máquina de costura, ela está com uma máscara. Você consegue fazer alguma associação? Essa fotografia, ela é aleatória ou ela tem algum sentido aí no texto, né? E a última pergunta, o texto se organiza em parágrafos? Quantos parágrafos? Então eu vou deixar você respondendo aí mais uns 3 minutinhos e daqui a pouco eu comento.
E aí, conseguiu responder já? Veja bem, a fotografia na notícia, ela não é meramente ilustrativa, ela te traz uma noção do que está acontecendo, né? O que está sendo relatado na notícia aparece na imagem. Então a imagem, ela dá mais autoridade, ela dá argumentos para o texto escrito. Então você consegue associar o que tem na imagem com a informação que está no texto. Ela nunca é aleatória, ela tem uma função na notícia. E o texto, ele se organiza em parágrafos. Você vê os blocos de parágrafos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Você não leu o texto ainda, né? Você só visualizou, fez uma leitura de raio-x assim rápida, global, para poder começar a entender esse texto. Bom, agora eu vou colocar para vocês o primeiro parágrafo dessa notícia, tá? Para você responder as questões. Veja, aqui você tem o título já maior, ampliado, para você ter uma noção do que trata o texto. Idosa de 87 anos costura máscaras em casa e doa para vizinhos no Maranhão. De Santa Quitéria, Bernarda Costa é o nome da maranhense que aproveitou a quarentena para pensar na prevenção dos conterrâneos para o Covid-19. Por Lucas Vieira, G1 do Maranhão, São Luís, 24 de março de 2020, 10h25, atualizado há 2 semanas. Então, aqui tem várias informações sobre o texto, tá? E aí você vai responder um pouquinho sobre essa questão. Onde o texto foi publicado? Em qual data? Por que a data é importante para a compreensão do texto? Qual é a relevância de destacar o título que a pessoa faz máscara para doações, né? De destacar no título. Então, vamos pensar um pouco no contexto em que nós vivemos. Né? Qual é esse contexto? Por que tem que dizer isso? Por que é importante dizer isso? A data de publicação do texto tem a ver com esse contexto que estamos vivendo, de pandemia, de Covid-19? Será que tem relação? A notícia, ela tem um tempo, ela é temporal. Hoje, essa notícia faz algum sentido. Daqui a 10 anos, qual será o sentido dessa notícia? Né? Isso se modifica. Então, essas informações da primeira leitura, elas são importantes para você entender o contexto de circulação de um texto. Então, você saber o autor, a data, o veículo, né, onde esse texto está circulando, tudo isso é importante. Por que a idade da pessoa importa nesse título? Né, diante do que a gente sabe do Covid-19, do grupo de risco, das pessoas idosas, por que dizer que ela tem 87 anos, né, e está produzindo, está fazendo doações? Será que isso é relevante? Esse fato destacado no título está relacionado com qual contexto vivenciado por todos, né? Então, essas perguntas você vai se fazer ao ler o texto. Sempre para você pensar aí no seu resumo, como você vai resumir. Vou colocar aqui um quiz, 3 minutinhos para você responder. Uma primeira leitura do texto identifica a notícia, o assunto, os detalhes, os entrevistados. E aí você faz as suas anotações da aula nesse tempinho, daqui a pouco eu volto para responder.
E aí, pessoal, fácil a resposta, né, desse quiz? Vamos lá. A primeira leitura do texto identifica o assunto. Notícia, nem sempre, porque a notícia é o gênero que a gente está trabalhando aqui, mas você pode resumir textos de outros gêneros, né? Os detalhes, os entrevistados, nada disso você identifica nessa primeira leitura. Nessa primeira leitura você já fica sabendo do assunto. Então, agora nós vamos partir para a leitura, né, analítica, a leitura mais minuciosa do texto. Eu vou colocar aqui um primeiro parágrafo da notícia, a gente vai fazer a leitura desse primeiro parágrafo e você vai circular as palavras que fazem parte do contexto dessa notícia, né, do contexto social dessa notícia que é super atual. Vamos lá. Em uma situação extrema, como o isolamento social provocado pelas medidas preventivas ao novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, o ser humano tem a oportunidade de mostrar o melhor de si. Em Santa Quitéria, cidade a 350 quilômetros da capital São Luís, uma idosa de 87 anos se sensibilizou com a falta de máscaras, que são equipamentos de proteção individual, EPI, e viraram peças raras no mercado. Dona Bernarda Costa resolveu dedicar o talento na costura para ajudar a combater o vírus. Então eu vou deixar aí 5 minutinhos, circule as palavras que fazem parte do contexto e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu já circular as respostas? Vamos lá, vou mostrar aqui em vermelho para você quais são as palavras que fazem parte desse contexto. Isolamento social é uma palavra que está sendo muito utilizada, né, hoje em dia. A gente já sabe o que é o isolamento social. Medidas preventivas, novo coronavírus, Covid-19, máscaras. Veja que máscaras hoje é uma palavra que faz sentido para o nosso contexto. Quando se fala em máscara, todo mundo já sabe por quê, para quê, como tem que ser. Equipamentos de proteção individual, EPIs, que é uma palavra bem técnica de um termo utilizado por trabalhadores que precisam desses equipamentos. Hoje as pessoas já estão sabendo um pouco mais o que são EPIs, né? Peças raras no mercado, combater o vírus. Veja, esses termos são termos que têm tudo a ver com o contexto da notícia. Então você marca essas palavras para você saber um pouco mais sobre as condições de produção desse texto que é atual, certo? Próximo passo, você vai responder um quiz. Eu vou deixar 2 minutinhos para você responder esse quiz. Uma leitura analítica do texto deve identificar o fato, o contexto, as ideias irrelevantes, as referências importantes. Daqui a pouco eu volto com a resposta. E aí, pessoal, respondeu? Então, a leitura analítica do texto, ela identifica o contexto, as condições de produção daquele texto, daquela notícia, daquilo que está sendo dito, certo? E o nosso próximo exercício vai ser fazer um resumo do primeiro parágrafo. Eu fiz um resumo do primeiro parágrafo e vou pedir que você use aí uns 10 minutos para você resumir esse primeiro parágrafo. Eu vou deixar ele em tela. Você vai verificar quais são os termos mais importantes, quais são as informações mais relevantes. O que não for relevante, você vai retirar do texto e aí você vai fazer esse resumo. 10 minutinhos, você faz o resumo e eu volto com a resposta.
E aí, pessoal, como é que ficou o seu resumo? Você conseguiu resumir em quantas linhas aí? Até 5 linhas? Conseguiu tirar o excesso de informação, o que você não julgava importante? Vamos ver aqui um exemplo de como poderia ficar esse resumo. Dona Bernarda Costa ajuda a combater o novo coronavírus, causador do Covid-19, fabricando máscaras para doação. A escassez do produto fez com que ela, costureira de 87 anos, demonstrasse seu lado mais humano na cidade de Santa Quitéria, Maranhão. Então veja, fiz o resuminho para você aí, para você ter uma ideia do que você pode fazer e tem que treinar. Você tem que fazer vários resumos para você ter a habilidade de fazer resumos, certo? Vamos fazer mais alguns exercícios. Vou deixar aí um minutinho para você responder esse quiz. Ao fazer um resumo, não se deve parafrasear partes do texto, observar elementos do gênero, destacar palavras daquele contexto, selecionar partes aleatórias do texto. Daqui a pouco eu volto. E aí, pessoal, respondeu? Olha lá, ao fazer um resumo, não se deve, parafrasear partes do texto? Não, isso se deve. Observar elementos do gênero? Sim. Destacar palavras daquele contexto? Selecionar partes aleatórias do texto? Partes aleatórias não, você tem que seguir uma lógica das informações que aparecem naquele texto. Por isso é necessária uma boa leitura, certo? Vamos fazer mais um quiz para fechar a aula. E um minutinho para você responder esse quiz. É importante constar no resumo. O que deve ter um resumo? Daqui a pouco eu volto. E aí, pessoal? Olha só, o que tem que ter num resumo? O que é importante constar no resumo? Todos os exemplos citados no texto? As partes importantes do texto? Apenas algumas informações ou a sua opinião sobre o texto? A resposta é fácil, né? As partes mais importantes do texto. E aí, para fechar essa aula, eu vou deixar aqui para você uma sugestão, de resumo. Você vai escolher um texto de mais ou menos de 6 a 10 parágrafos e você vai resumi-lo, vai fazer um exercício de resumo deste texto, de 15 a 25 linhas. Você vai fazer a leitura inicial do texto e depois a leitura analítica. Depois você vai destacar as informações importantes, você pode grifar, você pode colorir, você pode circular e vai fazer um resumo e vai trocar com um colega. Mande pela rede social, troque com o seu colega o resumo, leia o resumo dele,
Já combine com ele, de repente, de vocês fazerem um resumo do mesmo texto, também pode, fica aí a sugestão, tá? E para você postar o texto principal e o seu resumo na plataforma do Google Classroom, para você poder ter a leitura do seu professor. Se o professor quiser ler os resumos aí feitos para os alunos, eu vou deixar essa atividade como sugestão. Depois, tem outras atividades também que ficarão disponíveis na plataforma e na próxima aula a gente vai fazer um pouquinho mais de exercício de outro tipo de produção textual. Até mais!